muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio anterior, quando eu mencionei o segundo tratado sobre o governo civil de John Locke, eu cometi um pequeno ato falho. Eu troquei o nome do autor da obra Patriarca. Eu disse que ele seria Palmer, quando o correto seria Filmer, Robert Filmer. E depois desse pequeno deslize, eu comecei a refletir um pouco e pensei em transformar esse equívoco em uma oportunidade. Então, o episódio de hoje joga luzes sobre esse momento da história, né, sobre esse embate entre Locke e Filmer. E é importante dizer desde já que esse embate ele não é apenas um embate filosófico, isso não é um episódio apenas importante do ponto de vista da história da filosofia, mas ele marca uma virada fundamental na história do pensamento político ocidental. E essa virada ela tem repercussões diretas na forma como concebemos o fenômeno tributário até os dias de hoje. Era isso que eu tentava sustentar no episódio anterior, e agora eu vou me aprofundar um pouco nesse tema e tentar justificar o porquê esse episódio, esse embate, ele é significativo para quem atua no campo da tributação. Portanto, no episódio de hoje nós vamos tratar de três temas interconectados, né? O primeiro deles, e é importante que se faça essa introdução, é sobre a pluralidade histórica da ideia de tributação, né? Tributação tem significado coisas diferentes em momentos e lugares diferentes ao longo da humanidade. Então, qualquer narrativa específica sobre a tributação, ela é apenas um corte de algo muito mais complexo. O segundo ponto que iremos abordar é a centralidade do iluminismo, né, desse movimento intelectual europeu conhecido como iluminismo, na construção do discurso tributário moderno. E o terceiro tema, ou a terceira parte da nossa apresentação hoje, diz respeito ao papel da propriedade privada, sobretudo a propriedade privada segundo o discurso de Locke, como eixo central dessa construção. Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro centro temático, né? Que é essa ideia de tributação como um fenômeno dinâmico, né? Constantemente transformado em diferentes lugares e momentos da história. É muito comum hoje em dia que se pense a tributação como sendo, né, através de um conceito que é bastante disseminado, a transferência da riqueza da esfera privada para a esfera pública. É muito raro encontrar alguém que não tenha uma ideia de tributação similar a essa descrição. Porém, vamos refletir um pouco, né? Ao mesmo tempo que temos quase que essa unanimidade conceitual, também temos muitas obras que tratam do fenômeno tributário em momentos históricos como a Grécia Antiga, como a Roma Antiga, como o Egito Antigo. E o que esses três períodos históricos e lugares históricos têm em comum é o fato de que em nenhum deles havia uma distinção clara entre esfera pública e esfera privada como temos hoje em dia. O fato é que essa clivagem entre esfera pública e esfera privada é uma construção moderna, é uma construção de 300 anos ou pouco mais do que isso. Então, como é que arqueólogos, por exemplo, podem olhar para o Egito Antigo e lá no Egito Antigo identificar o fenômeno tributário, se o que caracteriza a tributação é a passagem da riqueza da esfera privada para a esfera pública? Ou seja, teríamos uma contradição em termos? Né? Essa é a questão. Não seria possível dizer que havia tributação, né, nesses períodos? Bom, é um caminho possível, é um caminho intelectualmente possível, e inclusive tem um autor que sustenta isso. Ele afirma que não havia tributação antes da Era Moderna e que qualquer coisa anterior a isso seria uma espécie de uma pré-história da tributação. Mas eu não vou por esse caminho, e a maior parte dos autores não vai por esse caminho. É sim possível pensar em tributação no Egito Antigo, em tributação na Roma Antiga, tributação na Grécia Antiga.
Então não é suficiente para nós limitarmos o fenômeno tributário a essa clivagem entre esfera pública e esfera privada. E além disso, quando olhamos para o passado, nós vemos que a tributação ela teve funções e percepções distintas. Então, é muito comum em algumas culturas os tributos serem vistos como oferendas ou como partes de rituais, notadamente entre caldeus, babilônios, enfim. No Egito isso é um pouco mais complexo, mas também é identificado esse tipo de comportamento, ao passo que em Atenas e em Roma os tributos eram percebidos também como uma forma de participação cívica, enquanto em algumas sociedades teocráticas, por exemplo, o tributo ele era visto como uma espécie de conexão com o divino, algo que também foi replicado no período medieval europeu, em que os tributos eram vistos ou como um símbolo de subordinação ao monarca, ou como uma expressão da proteção divina, fatores esses ou fatos esses que não estão desconectados, uma vez que a origem do poder do monarca, pelo menos nessa Europa medieval, era necessariamente divina. Então, nota-se que a tributação, enquanto um fenômeno social, ela teve funções distintas, ela apresentou essas funções simbólicas, religiosas, bélicas, aristocráticas. Então, o tributo, muito mais do que uma questão de mera arrecadação, ele, historicamente, ele tem definido relações de poder, relações de hierarquia, inclusive relações de fé. Então, essa ideia de associar tributo à arrecadação, a um materialismo excessivo, isso é uma construção do tempo moderno. Para um ser humano moderno, é difícil não pensar na tributação como sendo uma ingerência eminentemente pecuniária ou eminentemente financeira, mas essa ideia de um financeiro destacado de quaisquer outros elementos sociais é uma construção moderna. É uma construção da revolução do pensamento que ocorreu sobretudo na Europa nos últimos 300 anos. Então, ela não necessariamente é replicada em outros momentos históricos ou mesmo em outras culturas. Mas se havia uma pluralidade tão grande de entendimentos ao redor do fenômeno tributário, como é que ocorreu uma certa confluência de ideias a ponto de hoje em dia, em quase todos os cantos do mundo, o fenômeno tributário ser visto da mesma maneira, né? O que é que mudou, né? Como é que se deu essa passagem do fenômeno tributário como uma honraria, como eu mencionei agora há pouco, para um tributo entendido enquanto um confisco? Essa ruptura, ou essa concentração, melhor dizendo, essa concentração de ideias em torno de um único tema, esse processo ele está diretamente associado a uma constante racionalização estatal, sobretudo a partir do século XVII na Europa, né? É nesse contexto europeu, e há uma razão para o contexto europeu ser relevante, é nesse contexto europeu que o tributo deixa de ser meramente pessoal e simbólico e ele passa a ser universal e racionalizado dentro de um processo de racionalização da estrutura estatal. Mas por que o contexto europeu ele importa para nós? Por que ele é tão relevante? Porque o debate tributário, visto sob uma perspectiva global, ele é eurocêntrico, né? Essa percepção que nós temos do tributo como sendo essa passagem da esfera privada para a esfera pública é uma construção do pensamento europeu. Essa própria clivagem é um produto desse esforço intelectual europeu. E com isso a gente passa para a segunda parte do nosso podcast, que é a importância do iluminismo como um movimento intelectual que vai contaminar o pensamento tributário. O iluminismo é um movimento intelectual essencialmente europeu. Mais do que europeu, ele é um movimento tipicamente da Europa ocidental, mormente estamos falando ali de França, de Inglaterra, Alemanha, enfim. Ele é muito provinciano num certo sentido, mas ele teve um impacto global a ponto de ser considerado universal. Mas vamos entrar nos detalhes, vamos tentar entender um pouco mais sobre o que é que eu estou falando, né? O que é que ocorre no seio desse movimento intelectual, conhecido como iluminismo, que é de tamanha relevância a ponto de alterar o pensamento sobre a tributação? Bem,
O iluminismo é um movimento bastante complexo, com muitas vertentes, com muitos interesses em jogo, mas existe um tema central. Esse tema central é a disputa pela legitimidade do poder político, que é uma discussão que não nasce no iluminismo, ela vem desde a Grécia Antiga, né? Pelo menos dentro da experiência ocidental, ela tem ali seu nascedouro na Grécia e vai ser resgatado no iluminismo, vai sofrer uma releitura, um rebranding, né? Ali no período do iluminismo, e é nesse momento, né, nesse momento histórico da experiência europeia, que vai contaminar a experiência ocidental, que a ideia de direito divino dos reis é colocada à prova. E ao ser colocada à prova, ela entra numa retórica de exigência de justificações racionais para o exercício divino, para o exercício político dos reis, né? Ou seja, o papel central do iluminismo, nesse sentido, é fomentar um projeto de racionalização da autoridade. Esse processo de racionalização da autoridade ele está no cerne daquela tensão entre Robert Filmer e John Locke, que é a essência desse nosso podcast de hoje, né? Como eu mencionei, apenas resgatando, né? Eu já mencionei isso no episódio anterior, mas apenas resgatando, existe um debate fundacional do exercício dessa autoridade, né? Desse debate sobre a justificativa da soberania. Robert Filmer, na sua obra Patriarca, ele defende que a autoridade monárquica é uma expressão da autoridade paterna bíblica. Ele remonta a Adão para justificar a autoridade dos soberanos europeus do seu período. John Locke, em contrapartida, propõe uma alegoria que é bastante comum à sua época, que é a ideia de um contrato, falava-se muito de contrato. Então, no sentido lockeano, haveria um contrato racional que justificaria o poder do Estado apenas quando esse poder, o poder do soberano, fosse exercido no sentido de proteger os seus jurisdicionados. E, no caso de Locke, melhor dizendo, até aí não seria uma particularidade de Locke, Hobbes já falava isso num certo sentido, mas o que Locke traz como novo é que essa proteção do jurisdicionado, a proteção daquele que está submetido à autoridade, ela se dá numa dimensão muito específica, que é a dimensão da propriedade. A proteção à propriedade privada torna-se um elemento central no debate da justificativa do exercício da soberania. Isso é revolucionário e isso afeta diretamente o debate sobre a tributação. A propriedade ela passa a ser o centro do debate da soberania moderna. Então, para Locke, a propriedade ela é anterior ao Estado. Olha que interessante. A propriedade, ela seria, e aí vem um outro elemento lockeano extremamente importante que vai afetar o discurso tributário até os dias de hoje. Para Locke, a propriedade, ela necessariamente é resultado do trabalho. Olhem essa ordem lógica e cronológica. Momento 1, trabalho. Momento 2, a propriedade que decorre do trabalho, e só no momento 3 teríamos o Estado para proteger a propriedade que é a decorrência do trabalho. Então o Estado existe para proteger a sociedade, não para controlá-la dentro do discurso lockeano. Essa ideia de relação entre Estado e a propriedade vai se tornar a tônica de uma discussão, de um debate sobre a maneira como o Estado deve ou pode exercer sua ingerência no âmbito da esfera dos jurisdicionados, que vai contaminar totalmente o pensamento de Adam Smith e de seus seguidores no século XIX. Mas retornando aqui para o ponto, né? Ainda não estamos no século XIX, ainda estamos lá atrás. Locke, portanto, ele tem um papel central na construção de uma linguagem, ele traz elementos, traz categorias que vão se tornar centrais nesse debate sobre a tributação, mas ele não está só, né? Como eu disse, ele se baseia em uma retórica que Thomas Hobbes já discutia anteriormente, porém Thomas Hobbes era um monarquista, ele não pregava a destituição da estrutura monárquica, enquanto Locke já estava um pouco mais envolvido com o processo de ascensão das burguesias na Europa. Então, temos essa diferença de perfil político, mas em termos de estrutura de discurso, Locke ele repete muito do que Hobbes disse. E é bom fazer também um contraponto de Locke com Rousseau,
né, e sua crítica à propriedade como origem da desigualdade, né, que vai preparar o terreno para um discurso de redistribuição da tributação, mas isso ocorre no momento futuro. Ainda estamos no momento de Locke e o impacto de Locke ele é central, porque Rousseau ele vai desencadear uma discussão sobre republicanismo e efeitos redistributivos da tributação, mas num contexto muito mais social. Locke ele vai influenciar diretamente o debate sobre o processo de geração de riqueza, algo que Rousseau não conseguiu fazer. E ao influenciar o debate sobre o processo de geração de riqueza, Locke automaticamente contamina, sem nenhum tipo de conotação pejorativa, mas ele passa a influenciar demasiadamente uma linha de pensamento, uma linha de argumentação, de discurso ou de retórica que futuramente vai fundamentar o campo que hoje nós entendemos como economia, a área do conhecimento que hoje nós chamamos de economia, né? Ele vai influenciar primeiro a economia política, né? Alguns separam a economia política da economia, e posteriormente essa economia política ela vai dar espaço, né? ela vai criar um spillover que seria a economia como a entendemos hoje. E a economia nasce impregnada dessa visão lockeana. E com isso passamos aqui para a terceira e última parte da nossa abordagem, que talvez seja um pouco mais longa, que é essa relação entre trabalho, propriedade e o nascimento do discurso tributário moderno. Isso é bastante importante, isso é bastante ilustrativo de como se daria o debate tributário a partir de então. Vamos lá. Tendo a ideia de trabalho como origem da propriedade, como eu disse, Locke sustenta que o trabalho, portanto, é o que dá legitimidade à propriedade. Nesse sentido, essa perspectiva lockeana ela vai moldar toda a lógica burguesa do mérito. Olha só, se o trabalho é o que legitima a propriedade, a existência da propriedade ela necessariamente decorre de um mérito, né? A acumulação ela é fruto de um esforço e esse esforço ele deve ser considerado no momento em que se pensa o fenômeno tributário. Portanto, a tributação justa seria, segundo esse pensamento, aquela tributação que levasse em consideração esse esforço, né, esse papel central do trabalho no processo de geração de riqueza. E aqui temos que fazer uma adaptação. Embora essa explicação pareça lugar comum aos ouvidos de um contemporâneo, temos que voltar no tempo e entender que toda essa centralidade do trabalho, ela passa também por um processo de redefinição ou de uma nova percepção sobre o que é o trabalho. Não é tão simples assim entender como é que Locke conseguiu colocar o trabalho como centro do processo de geração de riqueza e como um elemento de legitimidade desse processo. Basta lembrar, como alguns autores fazem, eu noto aqui a filósofa Hannah Arendt, que menciona o trabalho, até pouco tempo antes de Locke, como associado à ideia de dor, de disciplina, de sofrimento. A própria palavra trabalho, como está na língua portuguesa e em algumas variações, como no espanhol, no francês, ela vem ela está associada, né, a um elemento de punição, a expressão tripalium, que era um elemento de tortura. Embora alguns digam que a ideia de trabalho está muito mais associada ao torturador do que ao torturado, mas mesmo assim não é desprezível o fato de que a palavra trabalho venha de um instrumento de tortura. E eu faço mais uma consideração para aqueles que talvez achem que seja exagerado fazer essa relação. Mas você está voltando lá na Idade Média para fazer esse link entre trabalho e tortura. Isso já ficou no passado. Desde a emergência da sociedade de mercado, é óbvio que o trabalho ganha uma conotação positiva, ele passa a ser percebido como algo de valor. Tudo bem, então não precisamos voltar até a Idade Média, vamos voltar apenas aos campos de concentração nazista. Lembre-se do que estava escrito
na frente de vários desses campos de concentração, dentre eles, por exemplo, o campo de Auschwitz, havia a expressão em alemão Arbeit macht frei, ou seja, Arbeit significa trabalho, né? O trabalho liberta. Então vejam que irônico, né? Triste e irônico ao mesmo tempo, que num campo de concentração destinado ao sofrimento e ao extermínio esteja a palavra trabalho associada, né, a esse contexto. Então não é evidente o esforço que Locke fez, não sei se foi ele que fez ou se foi o contexto, enfim. O fato é que não é evidente a utilização do trabalho como um elemento de legitimação. Isso demanda um esforço intelectual muito grande diante do cenário cultural que, como eu acabo de mencionar nesse exemplo dos campos de concentração, persiste até recentemente. Não estou falando de algo que se perdeu no tempo, na época medieval, e que não faz mais sentido desde que a sociedade de mercado surgiu. Estou falando de algo que até meados do século XX estava presente na cultura europeia. Pois bem, mas feita essa ressalva, e uma ressalva muito importante, o que acontece a partir dessa justificativa lockeana para a existência da propriedade é que o tributo ele passa a ser visto como uma restrição à liberdade individual, uma espécie de exceção à regra da propriedade. E daí o tributo ele precisa sempre ser justificado, nunca presumido. O tributo ele nunca vai ser dado. Do mesmo modo que o exercício da soberania já não seria mais assumido como padrão, ele deveria ser justificado, então, por consequência, o tributo também deveria ser justificado e não presumido. É claro que alguma forma de justificativa da tributação, alguma forma de instituição do tributo de modo não arbitrário já vinha sendo desenvolvido na Europa. Eu cito como grande exemplo desse fato o episódio ou o processo, né, que muitos entendem como um único documento, mas que na verdade é um processo conhecido como Magna Carta. A Magna Carta, ou todos os documentos, né, produzidos ao longo de um longo interregno de tempo e que dão sentido para isso que na cultura britânica ficou conhecida como Magna Carta, foi um primeiro esforço muito anterior a Locke de se contrapor poderes centrais da monarquia aos poderes locais de algumas outras autoridades, né? De uma nobreza local em alguns territórios, sobretudo onde hoje é a Inglaterra. Mas em nenhum momento essa contraposição de forças, essa tensão de forças, teve como justificativa um elemento externo que se contrapusesse ao exercício da soberania dos reis como decorrência de um direito divino. Isso vai acontecer a partir desse debate lockeano, vai ser a partir, não apenas lockeano, perdão, mas ele vai começar a ser estruturado dessa maneira como estamos colocando aqui, somente a partir do Iluminismo. No período da Magna Carta não havia um discurso de mudança da justificativa da autoridade. Havia apenas um interesse direto de determinados nobres em participar das discussões sobre como o tributo seria implementado. Porém, a partir do Iluminismo, surge uma necessidade de justificativa fundando-se na ideia de que o tributo teria um efeito deletério sobre a propriedade e a propriedade seria uma extensão da própria liberdade de agir do indivíduo consubstanciada no seu trabalho, no sacrifício que ele tem pelo exercício do trabalho. E qual que é a repercussão disso até os dias de hoje? Significa que a tributação ela é vista sob esse prisma lockeano. Mesmo, e olha que curioso, né? Ela deborda para situações que não dizem respeito às origens do debate. E é por isso que hoje essa ideia de que o tributo ele pode ser injusto, ele acaba sendo aplicável, né? Ou acaba sendo aplicado mesmo num debate como, por exemplo, a tributação dos mais ricos, a tributação dos ultra ricos. Essa forma de tributação que, quando se analisa na prática, se verifica que ela
na grande maioria dos casos, em nada tem a ver com o sacrifício decorrente do trabalho, porque as pessoas mais ricas do mundo não têm esse patrimônio em razão do seu trabalho, e sim majoritariamente em razão de herança, né? Mesmo nesses casos, a tributação acaba sendo vista como injusta, porque ela fere a ideia de mérito e de direito de propriedade, porque na origem assim era. E essa origem ela acaba contaminando outros debates. Mas o que é importante destacarmos aqui é que esse sentimento de injustiça que algumas pessoas têm em relação à tributação dos mais ricos, ele não é natural, ele é construído historicamente, e ele é construído historicamente a partir de um contexto, né? Não apenas desse fato, mas de um contexto que aqui no nosso podcast de hoje, no episódio do podcast de hoje, nós estamos exemplificando a partir desse debate entre John Locke e Robert Filmer. Então, é bom deixar claro isso, em nenhum momento estou dizendo que esse debate é a origem de tudo, não é isso, seria resumir demais o movimento intelectual do iluminismo a um debate entre dois autores, né, num plano intelectual, é claro que não é assim, mas se não como causa única, esse debate, esse conflito intelectual, ele é no mínimo bastante ilustrativo do espírito do tempo, né, do que estava acontecendo nas mentes, nos corações e sobretudo na prática social dos principais atores dessa época. Meus amigos, minhas amigas, vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio de hoje. E para concluir esse tema, né, para fazer um fechamento disso tudo que foi dito, podemos destacar que a obra de Locke, né, sobre o pensamento de Locke como um todo, mas sobretudo essa obra de Locke, né, o segundo tratado sobre o governo civil, ele tenta redefinir o papel da propriedade privada no contrato social idealizado por John Locke, não apenas moldando os fundamentos do liberalismo moderno, mas também legando uma concepção profundamente arraigada e que vai contaminar todo o pensamento moderno de que o ato de tributação é um ato de suspeição, que deve ser constantemente legitimado, uma vez que ele interfere em algo que seria fundamental, que seria da própria essência do ser humano, que é a propriedade privada, porque esta propriedade estaria fundamentada num sacrifício decorrente do trabalho. E é como quando nós revisitamos esse episódio fundamental, ou pelo menos isso que a tensão no debate entre Locke e Filmer desperta no pensamento europeu, nós conseguimos ver com clareza que o fenômeno tributário não é só uma questão de contas públicas. Ele envolve também questões políticas, questões históricas e, sobretudo, questões ideológicas. Ele está inserido dentro de um constante processo de mudança de pensamento, decorrente de novas estruturas de força, novos conflitos de atores, ascendências e derrocadas de determinados atores, e isso continua até os dias de hoje, né? Não é à toa que o campo tributário internacional, que é o campo onde eu atuo com mais frequência, ele está sendo completamente modificado na medida em que novos grandes players internacionais emergem e antigas potências começam a entrar em momentos de declínio. Isso acontece tanto no plano interno quanto no plano internacional. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por acompanhar esse episódio de hoje do nosso ESTB Explica. Nosso próximo encontro será no episódio 13, no dia 20 de agosto, em que continuaremos a explorar essas raízes invisíveis do discurso tributário contemporâneo. Até lá, muito obrigado.